Hoje faz 2 meses da morte dos caciques Firmino e Raimundo Guajajara, que foram assassinados na terra indígena Canabrava em dezembro. Até agora as investigações caminham em passos lentos. E essas mortes, somadas a outras, colocam o Maranhão no segundo lugar da lista dos estados brasileiros onde índios são assassinados com mais frequência. Uma estatística de mais de 50 mortes em 16 anos. A lista é longa. Tem 56 nomes de índios de diferentes etnias assassinados de 2003 a 2019. A maioria, 48 deles, era Guajajara. É necessário que haja, ou que se fortaleça a política de proteção dos territórios indígenas, porque esses indígenas estão sendo assassinados dentro de territórios regularizados, né? Então a gente se preocupa porque o número de indígenas assassinados nesses últimos 2 anos, é muito grande. No Maranhão, os focos de conflitos de terra se concentram em pelo menos 3 terras indígenas: Araribóia, Canabrava e Cricati. Em dezembro, 2 caciques, Firmino e Raimundo Guajajara, foram mortos no ataque na BR-226, em Genipapo dos Vieiras. 2 índios sobreviveram aos tiros. São alguns dos 20 que hoje estão sob proteção da Polícia Federal. Ninguém foi preso nesse caso. Em novembro, um dos líderes do grupo Guardiões da Floresta, Paulo Paulino Guajajara, também foi assassinado num confronto. Mas na versão da Polícia Federal, não foi um crime relacionado ao histórico entre índios e pessoas que exploram ilegalmente o território indígena. Um índio sobrevivente do confronto com caçadores chegou a ser indiciado por dano e furto de uma moto. Depois disso, o governo federal autorizou o envio da Força Nacional para lá. E os processos seguiram em sigilo de justiça. Pelos números, o Maranhão é o segundo estado onde mais índios são vítimas de assassinato. Fica atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Diante disso, a Comissão de Direitos Humanos da OAB disse que vai analisar inquéritos feitos pela Polícia Federal nos últimos 5 anos para tentar evitar que falhas nas investigações continuem levando à impunidade. Apesar de haver um consistente relato de casos de ameaças e de violências graves contra indígenas do povo Guajajara e de outros povos indígenas no Maranhão, a maneira como a Polícia Federal tem respondido a essas violações tem sido muitas vezes a criminalização do povo indígena violentado. O problema é exatamente o enfoque que tem sido dado para esses casos, né? Esse recorte que muitas vezes a Polícia Federal dá, de ver não a dimensão geral do conflito, o contexto desse conflito, que está sim diretamente relacionado, a grande maioria das vezes, a situações de ameaças contra os territórios indígenas. O Conselho Indigenista Missionário também repudiou a conclusão do inquérito da PF e acredita que esse desfecho reforça o ciclo de impunidade. Até hoje, no estado do Maranhão, não se vê pessoas condenadas por assassinar os indígenas, né? Então, os invasores dos territórios contam com a impunidade, né? Porque, infelizmente, os processos, os inquéritos ficam parados, né? Não tem continuidade e aí ninguém é responsabilizado pelo assassinato.